Boa noite, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Estamos felizes por poder estarmos aqui mais este momento, para mais este devocional bíblico da Palavra de Deus. Que Deus possa sim o estar abençoando e eu quero convidá-lo neste momento para nós orarmos a Deus, para que nós possamos orar a Deus, para que Deus possa estar preparando os nossos corações, as nossas mentes, para receber a sua palavra. A palavra de Deus é o alimento espiritual que não pode faltar. Nós precisamos dele todos os dias para podermos viver uma vida mais agradável, uma vida mais santa diante de Deus. Então eu quero convidar você para nós orarmos neste momento. Grandioso e amantíssimo Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, nós te agradecemos por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de poder estarmos diante da tua presença, diante da tua palavra que será lida, que será anunciada, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra ache guarida nos corações. Esteja, ó Deus, abençoando neste momento cada vida, cada pessoa, cada família, ó Deus, aonde quer que chegue esta palavra, que ela possa produzir, ó Pai querido, e possa trazer às vidas livramento, salvação, quebrantamento, vida com o Senhor. É o que pedimos e oramos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Meu amado, eu quero convidá-lo a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 17 ao versículo 27. E diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então o trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou. E o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: Há quanto tempo sucede isto? Respondeu ele: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre neles. E ele, gritando e agitando muito, saiu e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, estaremos meditando sobre o texto da palavra de Deus, sobre o tema, o poder de Jesus. Vemos aqui nesse texto o diálogo entre Jesus e o pai do menino. É curioso, porque põe em xeque o poder de Jesus. Aquele homem, então, se aproxima de Jesus com o seu filho, que tem ali um espírito mudo. E aquele homem, então, vai dialogar com Jesus, falando das suas dificuldades com aquele filho. Aquele filho que aquele homem já havia levado até os discípulos.
mas os discípulos não puderam expulsar os demônios que haviam naquele menino. Meu amado, eu queria levar você que está me ouvindo, está me acompanhando, essa noite a pensar que aquele pai não tinha paz, aquela mãe não tinha paz, aquela casa não havia paz. Aquele menino, e o texto diz aqui que desde a infância era atormentado por um espírito imundo. A Bíblia diz que Satanás e todos os seus anjos, eles vieram para matar, roubar e destruir. Então imagine como era a vida daquele menino. E aquele pai vai dizer para Jesus que, ora, ele se lançava no fogo, na água, para se matar. Então, o espírito imundo tentava tirar a vida daquele menino e tirava a paz de toda aquela família. Meu amado, quando nos falta fé, fazemos o mesmo, porque o pai do menino estava no fundo do poço, não tinha mais aonde ir, não tinha mais aonde recorrer. Eu creio que ele deve ter feito tudo o que era possível. O pai do menino via a gravidade do filho, e o desespero do pai daquele menino produziu uma espécie de dúvida ou dificuldade para crer, porque ele já havia levado aos discípulos, e os discípulos não puderam libertá-lo. Então agora ele vai diante de Jesus. Interessante que no texto ele vai dizer: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Lá no versículo 22, ele vai dizer para Jesus: se pode. Aquele homem estava diante do Senhor do Senhor, dos reis, ele estava diante do Filho de Deus, ele estava diante de Deus, do Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra, aquele que nos criou, aquele que tem todo o poder sobre tudo que há neste mundo, neste universo. Mas, diante do que aquele homem vivenciou, ele agora havia dentro dele ali uma dúvida: será que Jesus vai também poder libertar o meu filho? Ou será que eu vou voltar para minha casa com o meu filho desta maneira? Meus amados, às vezes achamos que os problemas são muito maiores do que o poder de Deus. Às vezes nós achamos que a luta que estamos passando, o que estamos vivenciando, o que estamos sofrendo, talvez você já tenha buscado a Deus, já tenha orado, já tenha clamado. Talvez já tenha tempo. E o tempo leva a um cansaço. E aí as pessoas, então, às vezes começam a duvidar do poder de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que deixou essa palavra revelada. E dentro dessa palavra revelada, meus amados, nós vemos aqui o quanto Deus fez, o quanto Ele faz e o quanto Ele continua fazendo. Porque todo o poder está em suas mãos. A resposta de Cristo àquele homem: tudo é possível ao que crê. Tudo mesmo. Tudo. Jesus não está dizendo que é apenas uma coisa. Não, ele está dizendo que tudo é possível. Jesus, então, meu amado, lança a responsabilidade da cura, do milagre sobre aquele homem. Porque, meu amado, sabe o que nos impede muitas vezes de sermos abençoados? De que seja realizado sobre nós aquilo que desejamos ou esperamos? É a incredulidade. A incredulidade, ela impede com que Deus nos abençoe. A incredulidade faz com que nós não vemos o agir de Deus na nossa vida, na nossa família. A incredulidade e o que o inimigo das nossas almas trabalha poderosamente, dia após dia, é justamente para fazer com que você não creia plenamente em Deus.
com que você mantenha dúvidas no seu coração com relação ao que Deus pode fazer na sua vida, na sua família. Quantas vezes as pessoas entendem, olha, ali não tem mais jeito, aquela pessoa não tem mais jeito, aquele casal não tem mais jeito, aquela situação não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você nesta noite, diante da palavra do Senhor, que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível em Deus. Para Deus não existe vidas perdidas. Para Deus não existe famílias perdidas. Para Deus não existe filhos perdidos. Para Deus não existe nada perdido. O nosso Deus pode fazer tudo novo. Tudo. Tudo. E a gente vai ver tantos relatos dentro da Bíblia, quando Jesus vai até Lázaro, ele já havia morrido há dias. E Jesus manda tirar a pedra e diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Quando aquela mulher ia sepultar o seu único filho, e Jesus para e toca no defunto, e ali ele ressuscita aquele jovem, entrega a sua mãe andando, falando, volta para casa, aquele jovem que estava indo para ser sepultado. Aqueles leprosos que aproximaram de Jesus, clamando e gritando, e Jesus curou os 10 leprosos, o cego de Jericó. Então, meus amados, quantos e quantos relatos estão contidos na palavra de Deus, revelado a nós, trazendo para nós, conscientizando para nós que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos esperar em Jesus. Então, meu amado, hoje Ele lança sobre você, sobre nós, como você tem se portado diante dEle. Saiba que só a incredulidade nossa pode impedir a libertação, a cura, a realização de Deus. Então, a incredulidade pode impedir o manifestar do poder de Deus na vida da pessoa. Imediatamente, aqui diz o texto, no versículo 23, ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível que crê. Lá no versículo 24, imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, creio, ajuda a minha incredulidade. Aquele pai que não estava crendo tanto, que ainda estava tendo dúvidas se Jesus ia poder libertar, mas diz, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Oh, meu amado, às vezes é preciso fazer isso diante de Deus. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Senhor, aumente a minha fé. Senhor, tire as dúvidas que Satanás colocou no meu coração. Senhor, tira isso, limpa, Senhor, para que eu veja manifestar o poder do Senhor na minha vida, na minha família, nos meus filhos, na esposa, no esposo, no seu trabalho, ou naquilo que você anseia. A Bíblia vai dizer, posso todas as coisas naquilo que me fortalece. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Todas. Porque quem nos fortalece é Deus. Quem nos conduz é Deus. Quem guarda a nossa vida é Deus. Quem sustenta a nossa família é Deus. Quem está na direção de tudo é Deus. É Deus. Então nós estamos neste momento, vivendo um momento adverso no mundo pelo Covid-19. Quantas vidas se perdendo. Mas eu quero dizer para você que o Covid não é maior do que Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. E Ele tem poder para curar, para libertar. Ele tem poder para limpar o mundo desse vírus. Ele tem poder porque Ele é o Todo-Poderoso. E é preciso que nós continuemos crendo em Deus. Precisamos descansar no Senhor. Precisamos fazer como o salmista nos orienta, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Precisamos fazer isso. Quantas pessoas preocupadas, ansiosas, nervosas, perdendo o sono, perdendo a fome, preocupados com o que será amanhã, como vai sobreviver, como vai cuidar da família, ou tantas outras coisas. Meu amado, confie em Deus. Descansa em Deus.
Coloque a sua vida nas mãos de Deus, coloque a sua família, o seu empreendimento, coloque nas mãos de Deus. Descanse em Deus. Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais, infinitamente, além daquilo que pedimos ou pensamos. É preciso. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando, muitos saiu. E ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. E aquele homem pôde voltar para casa com seu filho liberto. Porque, meu amado, Jesus não faz obra pela metade. A obra que Jesus faz é completa. A vida que Jesus restaura, ele restaura por completa. E agora, meu amado, aquele homem pôde voltar para casa com seu filho liberto. Aquela casa agora passou a ter alegria. Aquela casa agora passou a ter paz. Aquela casa agora passou a ter vida. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Deixar Deus fazer na sua vida, na sua casa, no seu empreendimento, naquilo que você anseia, aquilo que Deus precisa fazer, libertar, transformar, trazer alegria, trazer paz, trazer descanso. A fé, meu amado, ela é nutrida, alimentada pela palavra. Você quer ser uma pessoa de muita fé? Um homem de muita fé, uma mulher de muita fé, um jovem de muita fé? Então você ame ler a palavra de Deus. Ame obedecer a palavra de Deus. Ame estudar a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E a sua fé será uma fé gigante, uma fé grande. Mas também a nossa fé, ela cresce, ela é nutrida também com a vida de comunhão, com a vida de oração. Leitura da palavra de Deus, comunhão e oração. Não pode faltar na nossa vida. Para que a cada dia, meu amado, as dúvidas, os pontos de interrogação, aquilo que o inimigo lança para derrubar a sua fé, trazer incredulidade do seu coração, vai ser lançado por terra em nome de Jesus. Quem crê, pede, confia corretamente, não se decepciona. Então aquele pai pôde voltar para casa com seu filho curado, liberto. Porque ele foi no lugar certo, ele foi diante de Jesus. A Bíblia diz, meu amado, que aonde que Deus ele é clamado, ele se faz presente. Eu não sei aonde você está neste momento, você está na sua casa, com a sua família, se você está na rua, aonde você está ouvindo essa mensagem. Mas aí aonde você está, você clamar a Jesus, confessar a Ele com seus lábios, abrir o seu coração para Jesus e colocar-se diante dEle, seja o que você possa estar vivenciando ou vivendo. Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Trazer cura, libertação, prosperidade, alegria, conforto, paz interior, salvação. Ele pode fazer tudo novo. E eu quero dizer mais. Eu quero dizer que Jesus ama você. Ele ama cada um de nós. E foi por isso que ele veio a este mundo. E foi por isso que ele se entregou na cruz do Calvário. E foi por isso que ele entregou a vida dele por amor a nós. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E ele diz que todo aquele que crê nele, que todo aquele que entregar sua vida a ele, que confessar ele como Senhor e Salvador, também vencerá a morte. Ele nos ama. E ele tem todo o poder. O inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele pode levantar obstáculos, barreiras, ele pode levantar um monte de coisa na nossa vida. Mas nós precisamos entender e crer que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Então, creia em Deus.
Entregue a sua vida para Deus. Confie em Deus. E assim você vai viver os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida e para a sua família, que diz a palavra de Deus, que os planos de Deus para nós são planos de paz, de prosperidade e felicidade. Que você possa desfrutar disso a cada dia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. E eu quero convidá-lo a orar comigo neste momento. A abrir o seu coração para Deus. Clamar a Deus. Pedir a Deus, olha Deus, eu estou com as dúvidas aqui, tira do meu coração. Se Jesus não está dentro, coloque ele para dentro. Se há alguma coisa que precisa ser realizada, coloque diante de Deus. Ele pode fazer tudo, tudo novo. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Vamos orar? Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, obrigado pela tua palavra lida. Obrigado por este momento, Senhor. Ó Deus, obrigado por essas vidas, Senhor, que a tua palavra está chegando até os seus corações. Ó Deus, nós colocamos essas vidas em tuas mãos, porque são vidas preciosas, são vidas que o Senhor ama, ó Deus. Ó Deus, se há alguma vida que está ouvindo esta mensagem, Senhor, mas está distante de Ti. Ó Deus, que está aprisionada, Senhor, que está cativo do pecado ou qualquer outra questão. Ó Deus, nós colocamos essas vidas em Tuas mãos e pedimos que o Senhor traga libertação, ó Deus, que o Senhor traga salvação. Ó Deus, se há famílias, ó Deus, que está vivendo, Senhor, aprisionados pelo pecado, sem paz, sem felicidade, ó Deus, traga felicidade a essa família, traga paz. Ó Deus, tira, Senhor, a perturbação, repreenda as obras de Satanás, Senhor, e traga libertação em nome de Jesus. Ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos que a Tua palavra ache guarida os corações, trazendo salvação, vida eterna com o Senhor. Oh Deus, porque sabemos que o Senhor é todo-poderoso. Oramos também, ó Deus, pela nossa nação. Oramos pelos nossos governantes. Oramos pelas nossas autoridades. Porque sabemos que o Senhor está no controle do universo. Sabemos que nada foge do controle do Senhor. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem todo o poder para curar, para libertar, para restaurar, para salvar. Todo o poder está nas mãos do Senhor. E é por isso que nós confiamos no Senhor. E assim oramos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida. Que você possa compartilhar essa mensagem. Tá? E que você também não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever. Estamos nesses dias postando um devocional bíblico todos os dias para abençoar a sua vida e a sua família. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.